Estamos numa tarde do dia 24 de fevereiro de 2014. E se estou aqui disposto a falar alguma coisa sobre política e religião, é porque eu sinto necessidade, nesse momento, de abrir um pouco o meu coração, junto com minha mente, para que minhas ideias se explorem. Eu vou começar falando um pouco sobre política. A nossa política, a política da América Latina, política nos países da América do Sul, América Central, Caribe e México. Esses países, juntamente com o Brasil, hoje estão transformados em países socialistas, todos ligados a Cuba. Essa é uma verdade. Nós temos o Fórum de São Paulo, que reúne os países. Esses países, são 33 países já coligados, uma mesma ideia, no mesmo ideal, o ideal bolivariano, o ideal da Venezuela, do Hugo Chávez, agora do Maduro. É um ideal socialista, é o ideal em que o importante é o ser humano, é a pessoa, o homem, a mulher e a criança, o idoso, proteção para todos, comida para todos, vestimenta para todos, moradia para todos. E aí vem as ações sociais, o Bolsa Família e tantos outros benefícios que o pobre vem recebendo hoje. Isso é muito importante. O Fórum de São Paulo une esses países para decidir o que fazer. Em conjunto, é uma nova comunidade. O Fórum de São Paulo mostra isso aí. A CELAC congrega todos esses países também. É muito importante. O Mercosul. E por que esse novo sistema de governo está agindo nos países da América do Sul, América Central, Caribe? Por quê? Porque o povo pobre, o trabalhador, não aguenta mais viver escravizado por uma elite de exploradores que tudo tiram e nada dão em troca, vivendo num regime de semi-escravização, trabalham apenas a troco da comida, são mal alimentados, moram mal, querem mais. Antes do governo petista, do governo do Lula, do governo da Dilma, houve uma época muito difícil. Depois da ditadura militar, ficou os resquícios do que essa ditadura fez para o país.
trouxe miséria para o país. Nos tempos do José Sarney, por exemplo, se não me falha a memória, foi aí nessa época do José Sarney, em que a inflação chegou a 85% ao mês. Eu, um assalariado, trabalhador que sempre ganhei o meu dinheiro suficiente para minha alimentação e nunca tive grandes ganhos, não pude fazer, como se diz, fortuna, ou seja, construir casas e mais casas, terras, nada disso eu tive. Então eu sentia na pele naquela época. Por exemplo, o pagamento saía. Naquela época o pagamento não era como agora no quinto dia útil do mês, era no 11º dia, né? Sempre caía no dia 10 o pagamento. Então eu recebia o salário no dia 10. Eu tinha que correr pagar minhas contas naquele mesmo dia, tinha que usar aquele dinheiro para comprar tudo que eu tivesse que comprar. Urgente, no dia do pagamento, no dia seguinte. Correr no supermercado, fazer todas as compras, já tinha que comprar mistura para o mês inteiro. Então comprava lá uma linguiça calabresa defumada, que é para poder permanecer mais tempo guardada, para aguentar para o mês inteiro. Algumas latas de sardinha, né? Sardinha em lata, que você depois pode abrir e fazer a mistura, ela não estraga. Era assim. Porque se eu deixasse o dinheiro guardado para me comprar a semana que vem depois do pagamento, o dinheiro já estava desvalorizado e eu não ia conseguir comprar nada. E se eu fosse guardando o dinheiro para eu poder comer minha mistura, comprar o leite para meus filhos, mais para o fim do mês, eu recebia dia 10, vamos supor que dia 30, o dinheiro que eu tinha guardado não comprava mais nada. Era 85% de perca. Era terrível. Hoje acabou. Hoje, a inflação está domada. Quanto é agora a inflação? 5% ao ano? Por aí. 5,5% é coisa pequena, que não chega a prejudicar a pessoa. Nós podemos receber o pagamento, deixar guardadinho e ir usando ele conforme a necessidade. Além disso, os nossos governos atuais vêm recompondo o salário mínimo, sempre dando uma margem a mais do que a inflação produziu. Então o salário mínimo vem melhorando. Não está bom, não está ainda como deveria estar, mas também não é possível fazer tudo de uma vez só, nós sabemos disso. Mas não há como negar que o salário mínimo melhorou muito, em comparação ao dólar, o que era naquela época e o que é hoje. Muito bem. Então as pessoas, o povo, não o rico, não aquela classe média alta, que esses aí são contra o governo atual, são contra. Eles têm outros meios de ganhar dinheiro, eles não precisam de favores, eles não precisam de cesta básica. Então aí, quem está brigando lá na rua por causa de 20 centavos no preço do ônibus, não é o classe média, porque aquele lá não anda de ônibus, ele tem o próprio carro, mais um carro. Quem está brigando lá pelos 20 centavos é pobre. Sem dúvida que é pobre. Só que a maioria do povo está na classe pobre. Eu digo pobre, não miserável, porque da miséria já esse governo tirou muita gente. Quantos milhões já saiu da miséria absoluta? Hoje é pobre, mas não é mais miserável, porque antes não comia. Hoje come, veste. Então, o que vai acontecer na nossa política
é que, devido a essas circunstâncias, essa mudança de paradigma da exploração para uma vida mais digna que o povo tem hoje, o socialismo vai vencer. Já venceu. Hoje a Dilma está nas pesquisas preparada para vencer a eleição de 2014 no primeiro turno. E se fosse o Lula, com muito mais folga ainda do que a Dilma. O povo quer, é isso. O povo pobre, o trabalhador, o operário, ele quer melhor de vida. E isso esse governo está dando. E acontece que a maioria do povo ainda é a classe trabalhadora, o operário, o funcionário público, de um escalão mais baixo, que também ganha pouca coisa, e muitos estão ganhando R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, ou menos ainda, fazer o quê? E esses aí tudo votam nesse governo do PT. Os países sul-americanos, e não só sul-americanos, mas os países da América Central, do Caribe, estão todos unidos, eles agora estão se ajudando mutuamente. No futuro vão se ajudar muito mais. Inclusive na defesa territorial. Eles estão se unindo para isso aí. Defesa territorial, quer dizer, se alguém de fora invadir um dos países coligados aqui do CELAC, por exemplo, eu creio que esse país vai receber ajuda dos outros. São 33 países coligados, vão receber. Mesmo que eles não entrem numa guerra, mas eles vão intervir como? Assim como está lá na Síria. A revolução está deflagrada, já morreu 130 mil pessoas até agora e continua. Mas o que acontece? A Rússia é a favor do presidente da Rússia, lá o ditador, como que é a favor. Então ela não intervém diretamente nessa revolução, mas ela envia material bélico. E por outro lado, os Estados Unidos faz o contrário, apoia os revoltosos. Se na América do Sul acontecer alguma coisa assim, eu creio que vai ser mais ou menos igual, viu? Esses países vizinhos da coligação aqui vão apoiar logisticamente e com material bélico, com o que for preciso, aquele país que for invadido. Então o panorama é esse aí. Na Europa tem lá a União Europeia, os países europeus tudo unidos num bloco. E aqui, agora nós temos o bloco da grande América. A grande América do Sul. A grande América do Sul. A América do Norte fica lá fora, né? Não entra. A América do Norte não entra nessa. Aqui é a América do Sul, Central e o Caribe. E o México também. Essa é a posição atual. A América Unida, a América do Sul unida. Projetando um governo só para a América do Sul, Central, um governo. Cada país vai ter seus direitos separados. Mas até eu creio já numa Constituição federal para todos esses países, né? Uma confederação desses países
uma confederação, todos esses países, principalmente da América do Sul, aqui 12 países da América do Sul, né? Uma confederação com um governo só. Bom, isso é o que eu estou pensando agora. Mas foi provocado. Se acontecer isso, se isso for para frente, foi provocado. Por causa do que o capitalismo selvagem, imperialista, que escravizou o povo brasileiro, baixo salário, falta de emprego, tudo que há de mal. E a exploração, principalmente os bancos explorando. Mas agora eu vou também um pouco para o campo religioso. O que eu estou pensando? Eu vejo aqui a igreja católica, as igrejas evangélicas, outras constituição muito menor, como é o espiritismo, né? Chamado de kardecista, o que é errado, porque o espiritismo não é de Kardec, é dos espíritos, então espiritismo é espiritismo. Diferenciado das religiões afro-brasileiras. Espiritismo, com a Umbanda, o Candomblé, a Macumba e outras religiões afro-brasileiras, só tem em comum a mediunidade. Mais nada. Não tem nada a ver. Umbanda não é espiritismo, é Umbanda. Candomblé é candomblé, não é espiritismo. Espiritismo é um nome que foi dado por Kardec à religião dos espíritos, e não tem nada a ver. Só para dar uma explicação, tem muitas pessoas falam no kardecismo, falam em magia, falam em macumba, e isso aí não existe no espiritismo. O espiritismo não tem santo, não tem sacerdote, não usa vela, não usa crucifixo, não usa nada, é só mesmo a palavra. Os livros da codificação são para instruir as pessoas, mas não são livros sagrados, não. Não são porque você pega e fala, esse livro vai fazer melhor. O livro não faz nada. Quem faz é o que está lá dentro, é a mudança do ser num ser melhor. Mas eu não quero falar sobre religião nesse ponto. Eu quero falar o que vem acontecendo com as religiões. Lembrando que Jesus disse, né? Chegaria uma época, é esta época, que surgiriam falsos profetas, que fariam milagres de uma qualidade tal, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Curas, milagres, coisas maravilhosas, fariam. E estão fazendo, viu? Estão fazendo, muitos deles. Temos aí algumas igrejas televisivas que a gente vê na televisão. Aliás, as televisões parece que agora estão cedendo os seus horários, por causa do dinheiro que é muito, né? Para que essas pessoas fiquem aí, horas e horas, todo dia, tomando um espaço aí na televisão. São pessoas que trabalham não por Jesus Cristo, ou para melhorar o ser humano, a consciência humana, nada disso. Eles trabalham pelo dinheiro só. Dinheiro. Poder e fama. Eles têm uma ambição tremenda, tanto por dinheiro como por fama. Eles criam um orgulho tremendo, uma vaidade, e são egoístas. E eles brigam entre si. Esta igreja debatendo contra aquela, essa falando que o missionário de lá é do diabo, que o diabo está dentro da igreja dele. O de lá então fala do de cá, fala, não, quem está com o diabo é ele. Ele é que está com o diabo. Ele está lá fazendo tudo aquilo lá, poder do diabo. E o povo ainda está iludido. O povo ainda está iludido.
muita gente iludida, multidões. E essas multidões também são iludidas por quê? Porque eles também estão atrás de dinheiro. A maior parte, de 90%, está lá por causa disso. Ele escuta, ouve aquelas promessas vazias, né? Ó, se você der o que você tem, você vai ganhar em dobro. Deus te dá. Olha, desse carro usado para a igreja, que a igreja vai vender e fazer dinheiro. E Jesus vai te dar um novinho, 0 quilômetro. E a pessoa acredita e dá, e no fim fica andando a pé o resto da vida. Que é mentira. Mas está havendo isso aí. Agora, nós sabemos das probabilidades, né? Quem joga na loteria tem aquela fé que vai ganhar um prêmio máximo, vai ficar bilionário. E o dinheiro vai. É um monte de dinheiro, que uma grande parte fica para o governo. E uma parte, então, vai para os ganhadores. Mas quantos milhões de pessoas jogam para um ou dois ganhar? Mas um ou dois ganha, não ganha? Ganha. Acontece a mesma coisa nessas igrejas. Alguém também vai receber alguma coisa. Ou por um motivo, ou por outro. Ou porque depois que ele foi para a igreja adquiriu uma fé maior em si mesmo, né? E começou a trabalhar em dobro. Aprendeu a economizar, aprendeu a aplicar o dinheiro e ficou melhor de vida, ficou bem de vida. Mas é um entre milhares. É o caso da loteria que eu citei. Os outros continuam do mesmo tamanho. Eu vejo aqui ao meu redor quantas pessoas estão há 10, 15 anos na igreja e continuam do mesmo jeito que era antes. Não melhorou nada, não. Mas deu tanto dinheiro lá já, pensando que ia melhorar. Bom, só que com todas essas falsidades, esses falsos profetas, esses que se dizem santos, fazem aqueles ar de santidade, na maior hipocrisia, porque não são santos coisa nenhuma. Se a gente se dá ao trabalho de conversar com um desses falsos profetas, prestando bastante atenção no que eles dizem, e também na fisionomia da pessoa como está falando, a gente percebe a hipocrisia. Ele não é nada daquilo, ele não tem santidade nenhuma. Muitos nem creem em Deus, estão ali mesmo para fazer fortuna. E fazem, constroem maravilha para eles. Dizem que é para o povo mentira, é para eles que estão construindo. Todas aquelas maravilhas é para si mesmo. Nada para o povo. Eles constroem um grande templo, é para atrair mais gente, que vai dar mais dinheiro, e ele vai ficar muito mais rico. É investimento. Quando ele constrói uma igreja, não é uma casa para Deus, é um investimento para que haja mais dinheiro para ele. Essa é a verdade. Mas o que eu estou prevendo? Eu prevejo que por causa desses falsos profetas, desses exploradores desavergonhados, o cristianismo está perdendo muito do que já teve antes. Sua idoneidade, ser considerado, ser cristão já foi motivo de ser considerado. Agora, para pessoas inteligentes, que conseguem enxergar a realidade, que estuda, que aprende, ser cristão é motivo agora, não é mais de orgulho, não sou cristão agora, é um motivo de a pessoa começar a pensar que ele já está num escalão mais baixo. Está sendo enganado, está virando gado, boiadeiro. Falar em boiadeiro, tem um boiadeiro na história que gosta de boi, né? Tem as suas fazendas, seus bois, tudo comprado com dinheiro de dízimo e oferta do que eles mesmos chamam de gado, quer dizer, o povo que segue eles. Então passou a ter o nome de gado, felizmente.
Mas com o passar do tempo, muitas igrejas já estão sentindo. Pessoas e mais pessoas vão deixando de pagar o dízimo, vão vendo que o dízimo não é da lei, não é do cristianismo, isso era da lei do tempo de Moisés, agora não está valendo, mas muitos estão deixando de pagar. Outros que pagavam o dízimo certinho, quer dizer, eu recebi R$ 2.000, eu vou dar 200. Eu sei pelos pastores que falam nas igrejas reclamando. A pessoa que dava R$ 200 porque ganhava 2.000 está dando 100. Está roubando Deus. E a pessoa está encolhendo. Então, o cristianismo está... Por outro lado, a religião que mais cresce no mundo hoje é o islamismo. Islamismo do profeta Maomé, esse está crescendo. E eu temo. E por que eu temo? Porque o islamismo é muito severo, é muito duro. Lá no islamismo, lá onde aquelas mulheres usam aquela burca, não podem mostrar o rosto, né? O homem não pode fumar, não pode beber, se beber vai apanhar no meio da rua, se fumar também. Qualquer coisa lá, corta não sei o que, corta outra coisa lá, eles enforcam, matam. É um regime meio duro, o regime islâmico, principalmente lá fora, né? Lá nos países árabes, né? No Irã, por exemplo, por lá a coisa é feia. Mas, segundo eu tenho lido, segundo eu tenho visto, o Islã está crescendo de uma forma grandiosa no mundo. E aí, por aí, eu deduzo o seguinte: o Islã vai substituir o cristianismo. E culpa de quem? Culpa de quem? Do povo? Não, desses falsos profetas que estão aí, mentindo, obrigando a pessoa a dar dízimo, grandes ofertas. Vamos construir a igreja, agora precisa de dinheiro para construir igreja. E tira dinheiro do pobre de quanto é jeito. Olha, o pastor vai fazer aniversário tal dia e nós precisamos agora juntar dinheiro para dar um presente para ele. O pastor já ganha uma fábula. O salário de um pastor é quase, talvez, o salário de um deputado. De R$ 20.000. Enquanto aquele coitadinho ganha 700, 800, R$ 1.000 para sustentar a família, comprar o leite pro filhinho, é convencido de que, além de que já ter dado 10% do dízimo para a igreja, ganhou 1.000, já deu 100, ficou 900. Agora ele tem que dar uma boa oferta, que é para que todas as igrejas, todas as congregações daquele chamado campo, né? É a cidade onde está a sede e mais as outras igrejas, as outras congregações nos municípios vizinhos, que pertencem àquele campo. Todos deem dinheiro para depois transformar num cheque polpudo, rombudo, para ser dado de presente para o pastor, que já ganha tão bem, com dinheiro tirado do pobrezinho. Essas coisas tudo é que vai destruir o cristianismo. Quem vai destruir o cristianismo não é a política, não. Agora vem o governo, seja desse, se fulano ganhar, ou se fulana ganhar, vai acabar com o cristianismo. Não, quem vai acabar com o cristianismo são esses pastores que estão aí tirando o dinheiro do povo. Eles vão acabar com o cristianismo. Porque o povo vai abrir os olhos. Caramba, eu recebi 800 trabalho feito um burro. Suei. Um sol quente de 40 graus. Ganhei R$ 1.000. Recebi R$ 1.000. Agora tem que tirar R$ 100, dar lá para a igreja, porque eles vão construir um grande templo, uma casa de Deus. Sabemos nós que Deus não mora em templo feito pela mão do homem. Ele disse. Então,
vou dar 100 real lá de dízimo. Depois dos 900 reais que me sobrar, eu tenho que descontar o NPS é descontado dos 1.000, viu? Mas o dízimo não é descontado depois de 900. Por exemplo, 1.000 reais. Tira 100 reais do dízimo. Aí vai descontar o NPS. O NPS é descontado em quê? De 900 reais? Não, dos 1.000. O NPS é descontado dos 1.000. E você tem que pagar o dízimo do bruto, dos 1.000 também. Aí vai sobrar o quê? 800 reais. Desses 800 reais você vai pagar aluguel de casa. Aos poucos você paga lá numa choça qualquer lá, 350 reais. Uma edícula quente, miseravelmente quente, coberta de eternite, sem laje, sem nada, 2, 3 cômodos lá, é 350, 400 cômodos para cima. Mas que você pague, vamos supor que você paga 300. Como você, do 1.000 reais, você já tirou o NPS e você já tirou 100 reais do dízimo, sobrou 800, agora daquele barraquinho que está morando lá, por favor, que tem lugar por 300, vai ficar 500. Com 500 reais, você tem que fazer a despesa do armazém, o mês todo, você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz, comprar o gás. Se por um acaso você tem um telefone, você vai ter que pagar o telefone. Se o computador hoje é necessidade, principalmente para quem tem filho na escola. Você tem que pagar uma internet também. Tudo isso aí. Além disso, você tem que comprar roupa para você, sua mulher, seus filhos, calçado, sapato, material escolar. Você precisa de dinheiro para o ônibus. Poder frequentar para andar na cidade, às vezes até ir trabalhar de ônibus. Remédio. Vou parar por aqui. Eu nem vou falar que você precisa de dinheiro para uma diversão, para uma viagem. Para você poder fazer a viagem, vamos supor, daqui de Araraquara até São Paulo, visitar um parente, faz muito tempo que está lá. Não dá. E se você tiver um parente no Nordeste, então, lá em Pernambuco, lá, 3.000 quilômetros de distância, talvez, daqui lá, você não tem dinheiro para ir lá. Aquele 100 reais que você deu de dízimo, se você ajunta ele, no fim do ano você tem 1.200 reais. Dava para você dar uma chegadinha lá no norte, ver sua mãe, seu pai. Não, mas o dinheiro foi ali. E o que é pior? Os 10% que é cobrado daquele que ganha 20.000 reais e que, tirando 2.000 de dízimo, que ele pague 2.000, sobra 18.000 para ele viver, é o mesmo 10% que é tirado de você que ganha 732 reais, que é o salário mínimo. É o mesmo 10%. Só que para ele não vai fazer a foto que faz para você, aqueles 70 e poucos reais que vai tirar do seu salário mínimo. É isso aí. Por tudo isso de errado que está no cristianismo hoje, ali, uma falsa modéstia. Não tem modéstia nenhuma. É um orgulho escondido. É um orgulho exacerbado. É uma ambição desmedida. E é uma vaidade tremenda. Se finge de humilde, mas está numa vaidade tremenda. O dirigente, eu já vi muito disso aí, falando, olha, se você vai indo para a igreja, está levando o dinheirinho do dízimo, você recebeu 1.000 reais, está levando 100 reais para dar de dízimo. E você encontrar uma família que você conhece, talvez, que está numa grande necessidade, para você no caminho e fala, eu estou sem nada em casa para dar para os meus filhos. Eu não tenho nada mesmo, eu fiquei desempregado, eu fiquei doente, não pude trabalhar e agora estou sem nada, estou precisando de arroz, feijão, estou precisando de tudo.
E outra, a minha água já venceu o segundo mês, já entrou no terceiro, agora eles vão cortar a minha água. Só a minha água eu tenho que pagar lá, ao menos uma. Eu tenho que pagar lá os R$ 40 de água, os R$ 50 de água, porque se eu não pagar uma, eles cortam agora. Agora se eu pagar uma, fica duas para trás. E eu não tenho como me virar, eu estou no desespero, eu penso até em me matar. Mas os meus filhos, como é que vai ficar pior do que comigo com a dívida, né, agora? E o pastor falou, você não pode pegar esse dinheiro e dar para essa pessoa. Que esse dinheiro é de Deus. Mas que Deus? Que Deus? O Bafomé? Aquele bode chifrudo, bode andrógeno? Para ele que vão dar o dinheiro? Que o Deus que eu respeito, o Deus em que eu creio, o Deus que é criador dos universos, tem mais de um universo, né? Hoje já foi descoberto que é mais de um. Criador do universo, criador das estrelas, criador dos planetas, criador de toda essa magnificência que tem aqui, e criador de nosso também, né? Ele nos criou também. Eu creio que ele criou através da evolução, mas cada um cria como quiser. Só que você não pode pegar aquele dinheiro e salvar aquela pessoa e aquela família, não se estiver à beira da morte. Isso aí se chama, tem dois nomes. Uma, ambição desmedida. Quer tudo, nada para o outro. Ambição desmedida. Outro é egoísmo. Eu quero para mim. Ele é ambicioso e egoísta, eu quero para mim. Tudo que entrar vai ser meu. Mostra de caridade é rara. É raro. O dízimo no Velho Testamento, ele era pago, era recolhido para manter o templo, os levitas, sacerdotes, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que chegassem ali precisando de apoio, tinha aquele dinheiro. Mas só, os levitas, por exemplo, eles eram sustentados pelo povo, por aquele dízimo, mas eles não tinham direito em ter propriedade nenhuma. O levita não tinha propriedade, só pegar a Bíblia e estudar. Onde fala lá que levita tinha uma fazenda, uma chácara, um terreno, não tinha nada. O levita não podia adquirir propriedade. Porque era para ele comer só, comer e vestir. Agora que não, com esse dinheiro compra-se aviões, jatinho, helicópteros, televisões, não essa que eu tenho aqui na minha sala. A emissora, né? A emissora, eles compram televisões também. Pagam altíssimos valores por horas compradas das televisões. Tudo com esse dinheiro. E todos estão milionários. Aí é só botar no computador, digitar lá. Os pastores mais ricos do Brasil. Você que está assistindo e não viu isso ainda, coloca. Vai lá no YouTube. Clica, YouTube, abre a barra do YouTube. Aí você escreve assim, você digita lá. Os pastores mais ricos do Brasil. Você vai ver a fortuna de cada um que está ali. É o seu dinheiro que está lá. Mas o povo está abrindo os olhos. Devagar as igrejas vai se esvaziando. E vai esvaziando, e vai esvaziando. Enquanto isso, o islamismo está crescendo. Eu vejo o Brasil no futuro como um país. Não só o Brasil. Acho que o mundo todo. Mas eu vou falar o Brasil. Países da América do Sul, mais perto de nós. Países socialistas. Mas como religião, não que eu queira me tornar um muçulmano. Não. Eu preferia
continuar como eu sou, né? Um livre pensador que valorizo muito o cristianismo. Eu acho que o que Jesus ensinou está bom e de bom tamanho. Para mim, o que ele ensinou está bom, né? De se amar ao próximo como a si mesmo, ensinou a repartir o pão, ensinou a gente a cuidar do enfermo, a cuidar dos idosos, a cuidar das viúvas, a cuidar dos órfãos, e por aí, né? A trabalhar, como disse o apóstolo Paulo mesmo, né? Com essas mãos eu trabalhei, né? Com o suor do meu rosto eu vivi. E também alimentei os que me acompanhavam. Os meus companheiros eu alimentei trabalhando. Ele fazia tenda. Ele não vivia às custas de ninguém. Ele trabalhava para viver e ainda sustentava os que iam com ele. Ele falava, vamos a tal lugar. Como ele era o artista que trabalhava, os outros com certeza ajudavam em alguma coisa. Fazia tenda, vendia e se alimentava. Meus irmãos, meus amigos, eu vou dizer uma coisa. Eu prefiro não ser pessimista. Eu quero me tornar uma pessoa otimista e pensar que nada disso que eu falei vai acontecer. Que o cristianismo vai revigorar, vai renascer de alguma forma, que essa exploração absurda que está aí vai parar, o povo vai começar a mudar o seu íntimo, quer dizer, vai começar a ser ensinado nas igrejas, ou que acabem essas igrejas, surjam outras talvez, ou essa seja remodelada, não sei o que acontece. O Lutero quis reformar a igreja católica, não conseguiu, ele criou outra, né? Criou a protestante. Mas não deu muito certo a protestante também, desde aquela época não deu muito certo. Agora piorou de uma vez, agora estragou a protestante. Com essas pentecostal, neopentecostal, a pentecostal nova, né? Agora estragou mesmo. Mas eu quero crer que vão surgir religiões aí que vão ensinar a pessoa que ele tem que trabalhar dentro de si mesmo, para fazer uma transformação em si. Para que aquele que roubava não roube mais. Ensinar, aquele que roubava não roube mais. É o que Jesus falou, né? Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. Para de mentira. Aquele que se orgulha, acha que é o tal, aquela que diz eu sou santa e anda com o cabelo comprido e cheio de coisa, com a Bíblia embaixo da mão, que essa pessoa também comece a pensar que aquela outra que corta o cabelo, pinta o rosto, passa batom na boca, sei lá, usa brinco, é tão santa como ela ou tão pecadora como ela, porque todos nós temos a nossa santidade e temos a nossa parte pecaminosa. Ninguém aqui é santo. Ninguém é demônio também. Somos seres humanos que precisamos trabalhar dentro de nós para nos modificarmos. E podemos sempre usar uma palavra já bem conhecida, né? Hoje, eu quero ser um pouco melhor do que fui ontem. E amanhã, eu quero ser um pouco melhor do que eu sou hoje. É um trabalho contínuo. No momento que eu vá para uma igreja e fique obedecendo lá o pastor, o padre, ou quem quer que seja lá, fique obedecendo tudo que ele me diz, as doutrinas, dogmas, não sei mais o que, e você tem que fazer assim, por esse caminho, você tem que fazer assim, e por esse caminho. Mas não fizer a minha reforma íntima, não melhorei nada. Eu, para me melhorar, não preciso frequentar nenhuma religião, nenhuma igreja, nem coisa nenhuma.
Nem clube de serviço, nada. Aqui é onde eu estou, eu posso me melhorar. Basta que eu faça reflexões, eu pense, eu medite, eu, eu pense no que eu fiz durante o dia, à noite, eu chego, deito na cama e fico pensando, puxa vida, hoje eu pratiquei tal ato, foi bom, eu ajudei tal pessoa. Eu trabalhei, eu sou jardineiro, por exemplo, eu fiz o jardim lá com muita consciência, o serviço ficou bom porque eu mesmo admirei. Depois o dono, a dona do jardim me elogiou, falou que ficou bonito demais, tá uma maravilha. Tudo bom. Nessa parte ganhei meu dinheirinho, graças a Deus. Não vou gastar esse dinheiro em coisas desnecessárias. Com esse dinheiro eu vou levar uma misturinha para casa, vou levar um docinho para uma criança, tudo bem. Mas não vou desperdiçar o dinheiro, vou guardar. Mas, por outro lado, eu me irritei com aquela outra pessoa que veio com uma conversa que eu não gostei. Eu dei umas respostas atravessadas para ela, mal criada. Eu errei nesse ponto. E o que fazer agora? Ir lá pedir desculpa para ela não adianta mais. Já está feito. O que eu vou fazer? Eu vou lutar comigo mesmo. Vou trabalhar. Vou trabalhar meu cérebro aqui, meu coração, para ver se eu não faço mais isso. Ou pelo menos diminua o ímpeto. Deixa de ser tão grosseiro. E assim eu vou me limpando desses coisas erradas, né? Palavras erradas. Eu acho que por hoje está bom, não vou falar mais, senão vão enjoar de ouvir minha voz, vão desligar o meu vídeo. E eu não quero que aconteça isso aí. Prefiro que eu ouço menos, mas que reflitam sobre o que eu falei. Tanto sobre a política aqui no Brasil, nas Américas, aqui na Central América do Sul, e sobre o que eu falei sobre religiões. E procure aprender. Meus amigos, olha bem, no YouTube, que está no seu computador, porque todo mundo tem um computador, né? No seu YouTube, no YouTube lá, você coloca lá tudo que você pensar, você encontra lá. Por exemplo, você quer saber sobre a evolução das espécies. Você pode botar a evolução das espécies. Ou então você escreve Charles Darwin. Darwin. Tem alguns que falam Darwin. Charles Darwin. Digitar Charles Darwin, você vai saber tudo sobre evolução. Mas aí você quer ter um conhecimento sobre arqueologia, por exemplo. Arqueologia. Coloca lá na barra. No YouTube são só vídeos, viu? Todos vídeos, filminho. Coloca lá arqueologia. Gaste seu tempo, não perca seu tempo. Gaste seu tempo procurando conhecimento. Arqueologia, mas você também pode, para melhorar ainda mais, você põe paleontologia. Aí você pode também entrar por outro caminho e escrever biologia, química. Biologia e química, uma boa pedida, os dois juntos. Tudo isso que estou falando forma conjunto, arqueologia, paleontologia, biologia, química, ou então você vai se inteirando. Mas aí você pode também botar lá no YouTube, o que, por exemplo, filosofia. Filosofia. Você, depois quando abrir, você vai ver todos os filósofos, você vai encontrar os que você gosta mais, né? Você vai lá, vai em Sócrates, Platão, Aristóteles, lá no passado.
ou antes desse, Tales de Mileto, antes de Sócrates e Tales de Mileto, aí você vai descobrindo tudo isso aí. Aí você vem para Santo Agostinho, você vem para São Tomás de Aquino, e para uma época mais recente aí você pode procurar aí quem? Kant, ou Kant. Ou então você pode ir para um que eu gosto muito, que é o... meu Deus do céu, agora esqueci. Bom, quando eu lembrar eu falo. E tudo isso aí é muito bom. Pode até entrar na astronomia. É bom. No tempo usado no aprendizado, não é perdido. E nem é gasto. É um tempo ocupado. É um tempo que você usou muito bem. Aprendendo, para não depender mais, e que outras pessoas venham te falar, e na verdade, muito do que te falam é mentira, não é verdade. Em parte, porque aquele que está tentando te instruir não tem conhecimento. Em outra parte, porque é maldade pura, ele conhece, mas tem interesse próprio em que você não conheça a verdade. É isso. Um abraço. Até a próxima.